Namaskar, começando hoje essa conversa, como fechando o ciclo de 2024. Nós vamos encerrar esse ano hoje aqui e recomeçaremos no mês de janeiro, já com uma outra dinâmica. A partir de janeiro, eu vou trazer convidados. Aí eu já tenho 2 convidados aí que entraram. Kirana, lá de Ouro Preto, e Fabrício, de Porto Alegre. Então, a partir do ano que vem, essa live ela vai continuar nesse horário, que é para que as pessoas que estão almoçando, almocem comigo, as pessoas que estão confeccionando o alimento, também fiquem comigo nessa conversa. Eu botei hoje uma flor no cabelo, porque eu estava lá em Juiz de Fora, na fazenda de Ananda Kirtana, quando uma mocinha lá de Belém, ela veio falar comigo. Ela disse assim: eu assisto suas lives, eu reconheci você pela flor. Aí eu disse assim: há muito tempo eu não usava flor e hoje eu comecei usando flor. Bem, comecei essa live, que é uma live muito especial para final de ano, qualquer momento da vida, que eu tenho feito os passos do yoga e, no caso, os passos de Niyama. E hoje é Ishwara Pranidhana. Ishwara Pranidhana tem um nome, eu acho esse nome tão bonito, porque isso simboliza algo muito bonito. Obrigada, Fabrícia, a mais linda das mamães, a minha. Então eu quero simbolizar. Vocês estão ouvindo o som das sabiás? São sons de acasalamento. E isso é muito lindo. Porque eu não sei se foi Mano Brown ou Emicida, eu ouvi até com o Fabrício, que ele falou que em São Paulo o canto dos sabiás não é por volta de meio-dia mais, é de manhã. Porque muito sabiamente elas cantam de manhã para serem ouvidas. E aqui o canto dos sabiás ainda acontece por volta de 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Bem, Ishwara Pranidhana. Eu vou contar uma história, e mesmo que eu não esteja ouvindo vocês também têm uma história de Ishwara Pranidhana, porque com essa história você vai entender esse conceito. Ishwara Pranidhana é o 5º niyama, é o 5º movimento do yoga em relação a nós mesmos. Eu trabalhei, obrigada, Kirana, todo mundo hoje está me achando linda, muito obrigada, porque vocês são lindos, vocês apenas espelham. Eu trabalhava como professora de ciências e biologia numa escola em Niterói. E eu sempre gostei dessas 2 áreas de ciência, a área de biologia, porque eu sempre gostei dessa interação com a vida. E mais tarde, quando eu conheci a filosofia de Baba, eu vi o quanto Baba também gostava dessa interação com a natureza. Uma das casas dele em Calcutá é cheia de lembranças que as pessoas levavam de outros países. Então eram cristais, conchas e muitas coisas em relação à natureza. Baba recebia. E também quando ele visitava um país, era comum as pessoas encaminharem ele para um horto. Ele sempre estava interessado nas plantas. E aí Fabrício falou aí o nome do lugar, chama-se Lake Garden, acho que é isso.
E lá em Calcutá, Fabrício também já teve a oportunidade de ir. E por falar nisso, o ano que vem estaremos indo novamente, convidando vocês para irem. Bem, por conta dessa minha interação com a natureza e com a vida, eu dava aula para as crianças, para os jovens. Eu sempre trabalhei muito com jovens a partir de 10 anos até o ensino médio. Aí Fabrício confirmou que o nome do lugar chama-se Lake Garden. Aí eu sempre não gostava muito de ficar falando, escrevendo quadro. Eu gostava que eles vivessem, vivenciassem, como agora, tá vendo? O canto dos sabiás. Que eles vivenciassem essa linguagem da natureza. E aí, sempre tive muitos problemas nas escolas, porque as pessoas são muito medrosas, elas precisam sempre ficar encaixadas com medida de segurança, e ainda mais escola. Em se tratando de escola pública, é um pouquinho mais aberto, mas as escolas particulares, elas não têm essa coragem, porque elas precisam ganhar dinheiro e agradar os pais. Bem, nessa minha história, eu vou chegar até Ixuara Pranidana. Eu sempre organizava, como eu estava em Niterói, muito próximo do Rio de Janeiro, existia na Tijuca, não sei se ainda existe, um espaço Ciência Viva, onde os jovens, as crianças, poderiam, a comunidade, experimentar coisas que os cientistas estavam na busca, onde profissionais apresentavam trabalhos, enfim, chamava-se Espaço Ciência Viva. E eu organizei uma visita ao Espaço Ciência Viva. Nós saímos de ônibus do Barreto, em Niterói, fomos até as barcas. Das barcas nós pegamos a barca, e da barca pegamos um ônibus para Tijuca, que esse espaço era na Tijuca. Então era um dia assim como hoje, um dia de sol, bonito, as crianças muito alegres. As crianças e os jovens sempre gostaram muito das minhas aulas, e eu também, porque eu não podia ficar 30 anos num trabalho que eu não tivesse prazer. Aí, provavelmente, eu estaria bem adoecida hoje. Então eu ia com muita alegria e fui. Bem, fomos ao espaço, experimentamos, lá tinha vários experimentos para as crianças interagirem. E à tarde o tempo foi fechando, já entramos no ônibus para as barcas com uma coisa bem pesada. E quando nós chegamos para a travessia da Baía de Guanabara, o temporal tomou conta. E aí a barca, as ondas estavam altas, a barca não conseguia atracar, e as crianças já estavam chorando, umas estavam chorando, outras rezando, e ficamos aguardando um momento para que a barca pudesse atracar no cais. Passamos um bom tempo ali na Bahia. Quando nós chegamos a Niterói, que a barca atracou, o temporal em Niterói estava muito maior. E aconteceu um evento. Eu tinha levado, porque na época eu trabalhava também com formação de professores, e eu tinha levado 3 estagiárias para experimentar um trabalho com excursão. Não sei se elas, ao longo da vida, ainda quiseram fazer excursão. Aí, quando a barca atracou, as crianças sumiram. Elas sumiram. Eu não conseguia localizar ninguém. Ficaram. Aí eu fiquei sozinha. E aí eu tinha uma estação de ônibus e eu olhei, consegui ver uma estagiária chorando com um grupo de criança. E aí eu fui ao longo daquela estação recolhendo as crianças que eu podia. Só que não tinha mais ônibus para o Barreto,
porque toda aquela região era alagada. E aí, com aquele grupo de crianças de mão dadas, eu fui pisando onde podia pisar, porque a água batia mais ou menos aqui, mas como eu sou baixinha, ela não devia estar tão alta, mas estava aqui. E algumas vezes, para eu me sustentar, eu tinha que tirar o pé do chão. E aí eu fui, quando atravessou por baixo da ponte Rio-Niterói, a quantidade de água estava muito maior. Só que aí aconteceu uma coisa muito simbólica, aconteceu Ishwara Pranidhana. Quando eu cheguei mais ou menos na rodoviária de Niterói, que eu fui atravessar por baixo da ponte de Niterói em direção ao Barreto, era como se nada estivesse acontecendo em minha vida. Aí a água já vinha aqui e eu soltando os pés e as crianças também, porque não eram crianças pequenas, já eram adolescentes, mais ou menos do meu tamanho, e praticamente nadando nós fomos até chegar hoje onde é o Açaí, que é a antiga sendas de Niterói. Ali foi uma vivência. Quando eu queria contar, eu me lembrei dessa vivência. Ali foi Ishwara Pranidhana. Nada mais estava acontecendo. A minha mente não tinha mais medo. A minha mente, ela entrou num estado de paz. E isso que eu estou contando, provavelmente vocês já devem ter vivido em algum momento de suas vidas. Isso é Ishwara Pranidhana. É a completa e absoluta entrega que é exercitada através da devoção. Sem isso, nós não temos como viver. Primeiro porque uma das leis dessa existência é a impermanência. Tudo é cíclico, tudo se move, nada aquilo, procura imaginar. E estamos finalizando esse ciclo 2024, olha para trás e veja quantas mudanças aconteceram. E aí, uma das coisas que acontece em finais de ciclo, em final de ano, é essa projeção que a gente faz para o ano seguinte. Eu vou fazer isso, eu vou realizar aquilo, eu vou... E aí tem cursos abertos, a gente escreve no caderninho. Eu também faço isso porque eu acho interessante, mas hoje eu, sinceramente, já vivo outra coisa. E viver outra coisa eu não tenho passado nem futuro, eu tenho a presença. E dentro dessa presença, eu me entrego nas mãos de Deus. Eu me entrego a essas forças, para quem não acredita em Deus, a essas forças que comandam esse universo, a tudo que me vier como sagrado. Por isso que Baba nos deixou a segunda lição, quer dizer, a segunda iniciação, quer dizer, a primeira iniciação e depois as lições. E dentro dessa segunda lição, nós temos a todo momento que entregar nossas ações, nossos pensamentos e nossa vida ao Criador. Porque essa entrega, ela vai nos nutrir para todos os momentos que vierem. Porque quando, Fabrício, obrigada, e o fantástico, mas pensa numa coisa, nós sempre estamos muito afetados pelas condições adversas, mas não são as condições adversas que nos causam mais danos.
normalmente as condições de muito prazer, de muita alegria, de exacerbação das paixões, elas são muito mais danosas ao organismo do que as condições adversas. Todas as pessoas contam essa história, vocês já devem ter ouvido também, na inauguração do Maracanã, quando teve, acho que foi a inauguração do Maracanã, Fabrício vai confirmar isso, quando teve aquele famoso jogo que o Brasil foi finalista, Brasil e Uruguai. E aí o Brasil tinha todas as condições, o Brasil já passou por muitas coisas como essa. Mas naquele dia era um dia especial, acho que em 1950, no Maracanã, e o Brasil tinha todas as condições de ganhar, e perdeu. E a estatística mostra que morreram muito mais pessoas lá no Uruguai do que no Brasil. Aqui também morreram algumas, mas lá morreu mais. Por quê? Nem muito, nem pouco. O caminho do meio. E o caminho do meio é o fio da navalha. É aquela grande dificuldade que a gente tem de estabelecer nem excesso de alegria, nem o excesso de tristeza. Então, o Ishwara Pranidhana, ele é considerado o 10º, porque os 5 yama e os 5 niyama, o 10º passo do yoga, antes do yoga entrar nos asanas, nas respirações e tudo mais que a gente conhece. Porque eles são extremamente importantes, porque sem essas bases filosóficas, sem essas bases de conduta, aquilo que a gente faz como hoje, acreditando ser yoga, é apenas um arremedo, que não tem valor nenhum. Porque o grande valor que o yoga tem é esse ancoramento naquilo que nós somos, na nossa verdadeira natureza. E dentro dessa nossa verdadeira natureza, a interação com outros seres. A percepção de que tudo que está aqui manifestado diante dos meus olhos, diante dos meus sentidos, é sagrado e tem um sentido de ser. E quando nós chegamos a um tempo como esse do final de ano, nós vamos ter uma certeza. Tudo que nos aconteceu foi o melhor. Foi aquilo que tinha que acontecer. E tudo que há de nos acontecer também será o melhor. Porque esse direcionamento que nós fazemos para os elementos da nossa vida, os eventos da nossa vida, ele é quase uma arrogância do nosso ego. Nós precisamos, como eu já venho falando aqui em outras lives, de uma condição introspectiva, de silêncio e meditação, para que sejamos capazes de ouvir as mensagens da nossa alma através da intuição e seguir um caminho que será o melhor caminho. Porque dentro da nossa condição egoísta, nós sempre achamos que o melhor caminho é aquele que é o melhor para a gente. Não. O melhor caminho é o caminho em que eu serei beneficiada e todo o coletivo. Mas que coletivo é esse? As plantas que estão diante dos meus olhos agora, os animais que interagem, como vocês ouviram aqui no início dessa live, o sabiá cantando no canto do acasalamento. Então, o que eu hoje preciso é me colocar. Eu preciso me colocar numa condição de humildade, numa condição de devoção.
para que eu possa entender que dentro dessa existência eu sou um fio, conforme os povos originários do oeste americano diziam. Eu sou um fio, mas o tecido não sou eu quem tece. Então, com isso, eu quero hoje concluir essa live com um poema que durante esta semana eu li com os meus alunos de yoga, no horário de 9 horas, vocês já devem ter visto nas redes sociais. Então eu quero ler esse poema de um cantor e um compositor argentino, de nome Alberto Kuzeman, que vocês podem achar todo o repertório dele no Spotify, e ler esse poema e concluir com uma grande mensagem que o professor Hermógenes nos deixou, para que simbolicamente eu possa concluir essa etapa de 2024. Em tempos de paz, faltam guerreiros portadores da luz. Em tempos de turbulência como esses nossos, faltam guerreiros de amor, semeadores e sementes de uma nova humanidade. Podemos nos converter em guerreiros na medida que assumimos conscientemente o desafio de viver de forma digna. Que é no lugar onde estamos. E considerar esse lugar onde estamos como um altar. E qualquer ato que eu realizar seja um ato sagrado. A plenitude da vida resulta imprescindivelmente. O guerreiro sabe que cada dia é importante, que cada dia pode ser o último, que cada ato é fundamental. Viver intensamente o presente. Por isso, estar enamorado do instante. Porque a eternidade flui nele. E que essa eternidade está no interior de cada um. E aí, o professor Hermógenes, ele repetia isso em todos os lugares que ele ia. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Agradeço a todos vocês que me acompanharam, que assistem, que me incentivam. Agradeço a vida que me deu este dom. Agradeço a todas as forças da natureza que colaboram com a existência do meu corpo. E ao meu amado mestre Shri Shri Anandamurti, que me deu a condição de transitar nesse planeta com seus ensinamentos. Namaskar e até 2025.